Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, a ciência da mediunidade. Mas antes de tratar do tema, a gente precisa falar sobre o que é a mediunidade, né? Uma pequena introdução. A mediunidade é algo sobrenatural ou uma faculdade natural do ser humano? Essa é uma questão. Será que a mediunidade é algo sobrenatural ou algo natural? Vamos ver o que Allan Kardec nos ensina. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Isso está no livro dos médiuns. Médium é o termo que foi cunhado por Allan Kardec para designar aquela pessoa que consegue fazer o intercâmbio com o mundo espiritual. Toda pessoa que recebe influência dos espíritos que tem qualquer tipo, de influência dos espíritos, é denominado médium. E aqui a gente já pode concluir o seguinte: todos somos médiuns. Quer ver o raciocínio que simples? Deus não nos largaria aqui na Terra desamparados, sem nenhum tipo de apoio, não é? É um pai amoroso. A gente sabe que Deus atua de várias formas. Muitas vezes Deus atua na sua vida através de um amigo, de um parente, de um animalzinho, de um vizinho, não é? Mas Deus também atua sobre a nossa vida através do plano espiritual, muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Todos já ouviram falar que nós temos um mentor espiritual, um guia, anjo da guarda, como se costumava falar. Uma entidade especial que se encarrega da nossa existência inteira aqui na Terra. Mas não é só isso. Nós temos muitos mentores, diferentes mentores, em diversos momentos da nossa vida. Pode ser quem? Pode ser às vezes um parente desencarnado, que está harmonizado, que está bem, que portanto consegue te amparar. Pode ser um amigo que você deixou na espiritualidade. Conhecidos de vidas passadas que estão desencarnados, eles atuam na nossa vida. Eles estão conosco nos momentos de necessidade. Há os mentores da profissão, há os mentores da família. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Como é que esses amigos vão nos ajudar se nós não temos capacidade de senti-los, de ouvi-los? Eles estariam falando com pedras, com portas. Mas não é assim. Todos nós somos auxiliados por uma infinidade de amigos espirituais todos os dias. Eles nos aconselham, eles nos intuem. Todos nós somos médiuns. Senão nós não perceberíamos essa influência. Muitas vezes ela vem através de uma ideia, através de uma percepção, através de um pensamento. O nome disso é mediunidade. Por quê? Porque a gente costumou associar a palavra mediunidade àquele médium mais ostensivo, aquele que vê espírito, aquele que conversa com o espírito, aquele que psicografa. Mas a mediunidade enquanto faculdade é a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Todos somos médiuns, em graus diferentes. Então, a gente conclui que a mediunidade não é um privilégio, ela é uma faculdade humana e natural e existe em graus diferentes em todas as pessoas. Por que falar da ciência da mediunidade, que é o nosso tema, Vamos relembrar aqui o espiritismo. O espiritismo ele se apresenta como ciência quando ele estuda a relação do mundo físico com o mundo extrafísico e a influência do mundo extrafísico no mundo físico. Entendamos extrafísico como o mundo espiritual. Filosofia,
quando nos ensina um modo de vida, quando nos faz pensar sobre a vida, sobre nós mesmos, refletir, quando nos instiga a nos melhorarmos. Religião, porque nos liga a Deus. Não é? Então, dentro do próprio Espiritismo, ele já foi concebido como ciência. A gente precisa compreender também a mediunidade do ponto de vista científico para não ficar com aquela ideia do misticismo ou da pessoa que tem superpoderes, né? Qual foi o método de Kardec quando ele codificou o Espiritismo? Observação dos fenômenos. Não sei se todos sabem, mas Kardec era um cético. Ele não acreditava no mundo espiritual, na capacidade de intercâmbio, ele era um cético. Um amigo dele informou ele sobre alguns eventos que estavam acontecendo na cidade, onde as mesas se comunicavam com as pessoas. Havia um alfabeto e essa mesa ela selecionava letras para se comunicar, ou ela dava uma certa quantidade de batidas no chão para responder sim ou não. E Allan Kardec, deve ser algum embuste, deve ser algum engano. E ele foi presenciar esses fenômenos, né, que naquela época era tratado quase como que um circo. As pessoas se reuniam para assistir aquilo, era entretenimento, porque se tornou muito comum naquele período. Allan Kardec foi presenciar esses fenômenos e ele refletiu o seguinte, havia uma célebre frase dele, que é simples, mas é muito bonita. Se a resposta que a gente obtém desses objetos, das mesas que se movimentam, das cadeiras que se movimentam, se essa resposta ela é inteligente e esses objetos não são inteligentes, é porque por trás disso há uma causa inteligente. Alguém inteligente está comandando esse movimento. E aí ele começou a se interessar cada vez mais, investigar, estudar. E ele desenvolveu um método, porque Allan Kardec, de certo modo, ele era um cientista, né? Começou a comparar comunicações que ele recebia no próprio grupo, comunicações que ele recebia de várias partes do mundo. Método científico, porque no método científico você precisa ter várias comprovações da mesma coisa de formas diferentes para ter certeza que aquilo realmente é aquilo. Então, quando ele recebia uma carta de Nova York, ele recebia uma carta do médium que trabalha com ele, uma carta de um outro local, e os conteúdos eram similares, ele entendia que aquilo tinha um embasamento. Esse foi o método de Kardec, foi o método científico, pessoal. Foi daí que nasceu a doutrina espírita, as obras básicas. Tudo aquilo que está escrito nas obras básicas foi dessa forma. Não é como o trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier psicografava obras, livros e livros, mais de 500 livros ele psicografou. Trabalho lindíssimo, mas um trabalho diferente. Allan Kardec era um cientista. Ele estudava comunicações. Ele conduzia reuniões para entender o mundo espiritual, para entrevistar os espíritos. E aí o que possibilitou este trabalho foi justamente essa universalidade do ensino. Porque naquele período as comunicações estavam surgindo em todas as partes do mundo. Então, se o Espiritismo nasceu a partir de um viés científico, a gente precisa compreender a mediunidade também como no aspecto científico. A mediunidade foi estudada como método, não apenas como crença. Como funciona a mediunidade? Para que a mediunidade funcione, são precisas, vamos dizer assim, três questões. Primeiro, o espírito. O que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Quem? Nós. Nós somos todos espíritos. Neste momento estamos encarnados, mas somos espíritos. Não perdemos essa característica. Por que o espírito é o elemento inteligente da criação? Se a gente for lá na raiz, lá no começo, a gente vai entender que existem apenas 3 coisas diferentes no universo. Só. No universo inteiro. Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. A primeira e a mais importante é Deus, o Criador. A segunda, a matéria, que Ele cria, conhecida como fluido universal na doutrina espírita. Tudo aquilo que a gente toca aqui,
todo o material que produziu a Terra, todos os planetas do universo, as estrelas, as esferas espirituais, tudo é originado do fluido espiritual. Em diversas apresentações, em diversas configurações, mas é fluido espiritual, matéria-prima criada por Deus. E a terceira coisa, então a primeira Deus, a segunda matéria, a terceira coisa é o espírito, que é o ser inteligente. Então Deus cria matéria e Deus cria espírito. Quem manipula a matéria? O espírito. Não é? Para que haja a comunicação mediúnica, a primeira questão importante é que haja o espírito, ou seja, o ser inteligente. Depois o perispírito, que é nada mais do que o corpo espiritual, que se conecta com o corpo físico quando a gente está encarnado, mas quando desencarnados também temos perispírito. Durante o processo mediúnico, o perispírito do espírito comunicante se aproxima do perispírito do médium encarnado. Não existe uma incorporação como a gente... O espírito ele não entra no corpo, é uma aproximação. E o terceiro elemento é o fluido espiritual, que é uma das derivações do fluido cósmico. Como é que a gente pode entender isso? Vamos imaginar, pessoal, que é como se a gente estivesse aqui submerso num oceano de fluido. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, movimenta esse oceano, movimenta esse fluido. Esse fluido ele é como que carrega os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Ele transporta. Então, o fluido espiritual ele é o que possibilita a comunicação mediúnica, ela ocorre através desse fluido. É assim que o pensamento, a sensação do espírito passa para o médium, utilizando o fluido espiritual. É um processo que demanda, então, sintonia mental. Olha só que interessante isso. A gente pode, a nossa mente... O nosso cérebro, a nossa mente, diferente do que a gente pensa, não é um cofre. Aquilo que está dentro da sua mente, os seus pensamentos, as suas ideias, não são somente seus. O nosso cérebro é mais, a nossa mente espiritual, ela é mais uma antena de rádio, que sintoniza com outras antenas de rádio e capta o pensamento, as ideias. Então, você sintoniza a sua mente e você imediatamente está conectado com outra mente do outro lado do mundo que está na mesma sintonia que você. E aí você está pensando uma série de coisas durante o dia achando que o pensamento é só seu, mas não é. Não é, você está o tempo inteiro recebendo pensamentos das pessoas que sintonizam com você. Não aconteceu com vocês já, em alguma situação, de entrar um pensamento, a gente chama de pensamento intrusivo. Isso não tem nada a ver com o que você está fazendo. Às vezes é algo até absurdo, que você nunca faria, mas o pensamento vem. E você fica pensando, onde é que veio isso? É realmente, boa pergunta, de onde é que veio isso? Então, por isso, do cuidado com aquilo que a gente pensa. Com quem que você quer estar dividindo o pensamento? Com quem que você quer estar conectado? Com entidades de cima ou com as entidades de baixo? Porque a sintonia funciona igual, você que escolhe com quem você quer conectar. É por isso que no processo então de comunicação mediúnica, a sintonia mental é importante, ocorre trocas de energia, não só de pensamentos, e é necessário a afinidade vibratória. Não comum, quando vai acontecer uma manifestação mais ostensiva de um espírito, normalmente numa sessão mediúnica que vai se encarregar de conversar com ele, esclarecer ele, não comum esse espírito já está em contato com o médium no dia anterior. Aí o médium já começa a sentir um mal-estar, aí ele já começa a se sentir nervoso, ele já sente que muda o humor dele. Com a prática isso vai ficando fácil de diferenciar e de controlar. Por quê? Porque é preciso que haja uma afinidade. E essa afinidade ela não é espontânea. Quando há diferenças, então é preciso que aproxime, que haja um certo convívio, pelo menos de um tempo mais curto, para poder ter essa afinidade. A mediunidade funciona como um processo de sintonia entre mentes. Tá?
Quais são os tipos de mediunidade? Rapidamente aqui, só para a gente poder elencar, né, alguns tipos. Mediunidade intuitiva. Todos temos. Se você não tivesse intuição, que é poder captar a ideia, uma ideia que está no ar, não é? Imagine que todos os espíritos que habitam a Terra estão o tempo inteiro pensando. E essas ideias estão no ar. Então a intuição é quando você conecta com uma ideia dessas e capta ela. Todos nós temos. Psicografia, a gente está falando já de uma mediunidade mais ostensiva, que é a escrever, né? O espírito ele vai utilizar o braço do médium para escrever, o médium não está controlando aquela ação. Psicofonia, quando usa os órgãos da fala. Vidência é quando o médium enxerga. Não, vamos pensar que enxerga como a gente se enxerga aqui, né? Normalmente enxerga vultos, normalmente enxerga de passagem, não é uma... Com exceção de algum ou outro médium, por exemplo, vai lá um Chico Xavier, que às vezes até confundia o encarnado com o desencarnado. O comum é que essa vidência ela não seja algo tão ostensivo. A audiência, quando escuta, cura. Médium de cura. Terminado esse trabalho, vocês vão até a câmara de passe, não é? Os passistas são médiuns de cura. Pessoal, numa câmara de passe, vocês são curados de males que vocês nem imaginam que vocês têm. Coisas que poderiam se tornar muito graves e não se tornam. Coisas que às vezes nem se manifestam. Então, quando a gente está na câmara de passe ou recebendo passe, é muito importante a mente conectada com o alto, orando, para que você possa absorver, porque aquilo foi preparado para nos receber. E aquilo cura doença, gente, doença grave, coisa que a gente nem imagina que tem. Tem alguns médiuns com uma capacidade tão grande de doar, que eles operam o que a gente chamaria de milagre, né? Curas assim instantâneas, espontâneas. Milagres se nós não entendêssemos o que está por trás desse processo, né? E o médium de efeitos físicos, que é tudo aquilo que envolve batidas, barulhos, movimentação de objetos, materialização, né? Esses são os principais tipos. Só que o que é importante disso para a gente gravar é justamente essa frase. Nem toda mediunidade se manifesta em fenômenos ostensivos. A maior parte dos fenômenos mediúnicos ocorre no dia a dia, sem a gente nem perceber, quando a gente está sendo intuído, quando a gente está trocando pensamento. Muitas vezes aparece como uma inspiração, uma sensibilidade espiritual, ou uma percepção intuitiva. Todos nós temos isso. Bom, agora a gente entra num pedacinho assim um pouquinho mais técnico, mas eu estou aqui num esforço de simplificar isso para não ficar muito denso, muito pesado, então obviamente que a gente precisa reduzir bastante a ideia, mas eu penso importante dividir isso com vocês. André Luiz, ele escreveu algumas obras muito importantes para a doutrina espírita através da psicografia do Chico. No Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito técnico, ele vai falar algo que está mais ou menos dentro dessa ideia. André Luiz compara a mente humana a um campo magnético. O que é um campo magnético? Quando você aproxima um ímã de uma peça metálica, vai lá, um preguinho. Quando esse ímã ele se aproxima a tal ponto, o que acontece com o prego? Ele é puxado, não é? Se for um ímã muito maior, ele vai conseguir puxar esse prego muito antes, porque o campo magnético que ele exerce é maior. Então isso é campo magnético, é essa força atrativa. O André Luiz compara a nossa mente a um campo magnético. Todos nós temos esse campo magnético na nossa mente. É por isso que dizem, você atrai aquilo que você pensa. Semelhante atrai semelhante. Essa é uma lei universal. Quando esse campo é mais intenso ou sensível, a pessoa pode captar com mais facilidade as influências espirituais, o que favorece o surgimento da mediunidade ostensiva. Faltou colocar aí a palavrinha. Bom, o que importa a gente saber?
Isso é o que é relevante aqui. Pessoas totalmente adaptadas à vida material costumam ter campo magnético menor. Quem que é a pessoa totalmente adaptada à vida material? É aquela pessoa que só preocupa com a vida física. Ela vive aquilo intensamente, ela não está ligada com nada espiritual, ela não despertou para isso, ela não sente necessidade disso. Ela gosta de aproveitar as coisas da vida, as sensações do corpo físico. O objetivo dela é esse. Essa é a pessoa que ele considera aqui como totalmente adaptada à vida material. Essa pessoa tem o campo magnético pequeno, portanto a conexão que ela tem com a espiritualidade é menor. Mas pessoas com maior sensibilidade espiritual possuem campo magnético mais amplo. Maior sensibilidade espiritual, campo magnético mais amplo, o que favorece a mediunidade ostensiva. Então veja que isso é uma coisa natural. Todos nós temos campo magnético na nossa mente, no nosso cérebro. Todos nós temos algum grau de mediunidade. O que importa a gente saber? Por que algumas pessoas têm campo magnético mais amplo? Essa é a pergunta. Por quê? Segundo André Luiz, um campo magnético mais intenso pode ocorrer em diferentes razões. São duas. Espíritos elevados que aceitam tarefas difíceis de ajuda espiritual na Terra. Imagine o seguinte, aquele espírito que não precisa mais encarnar na Terra, ele vive em outra esfera já há muito tempo, às vezes em outro planeta, nem é na Terra mais, e ele encarna aqui para nos ajudar. Ele não precisa mais vir. Ele está tão habituado, tão climatizado naquela esfera, que quando ele vem encarnar aqui na Terra, ocorre um desnível. Ele não está mais adaptado à vida aqui, ele é muito acima. Então isso gera um campo magnético mais ostensivo. Quem que a gente pode citar? Os grandes médiums, que nós conhecemos, vamos lá, Divaldo, Chico Xavier. Mas vamos lá para o campo das ciências. Na música, Beethoven, Mozart, aquelas composições que eles criaram, que vinham deles, do conhecimento, da experiência deles, de outras existências, não mais aqui, mas com uma conexão muito grande com essa espiritualidade, uma troca muito grande. Isso é natural, eles encarnam aqui, isso vai acontecer, não tem como fugir disso. Além deles, os espíritos em processo de reajuste por erros do passado. São os dois tipos, gente. Mediunidade ostensiva está ligada com ou você é um espírito missionário, poucos de nós somos, 0,01% da humanidade. Estamos falando de Chico Xavier, de Divaldo Franco, entende? Desse porte de espírito missionário. Ou você está aqui reajustando erros do passado. E aí pode parecer estranho, por que mediunidade? Por que mediunidade? Imagine o seguinte, nós estamos aqui em aprendizado. Vidas e vidas após vidas, nós costumamos cometer os mesmos erros, porque a gente cria vícios, hábitos. Se nós estamos aqui totalmente desconectados da espiritualidade, nosso campo magnético pequenininho, focado na vida material, a gente provavelmente vai ter uma vida muito parecida com a última. Repetir os mesmos erros, vai aprender, vai se desenvolver, sendo empurrado pela dor, mas é um crescimento lento. Só que chega um ponto do desenvolvimento de nós, enquanto espíritos, que a gente precisa crescer, a gente precisa parar de repetir erros. A mediunidade é uma ferramenta. Por quê? Se você tem um campo magnético que conecta com maior facilidade, você precisa cuidar mais para não errar. Você precisa cuidar de pensamento. O outro não precisa nem ligar para pensamento, para pensar naquilo que ele quiser, que não vai mudar nada na vida dele. O médium mais ostensivo, se ele não cuidar do pensamento, ele se conecta com aquilo que não deve. E a vida dele vira um caos. Ele tem que cuidar com o que ele fala, ele tem que cuidar dos locais que ele frequenta. Por quê? Para que ele ande no trilho.
é uma ferramenta. Só que Deus é muito bom. Ele não te dá a mediunidade como punição, Ele te dá a mediunidade como ferramenta, para que você possa usar isso para o bem. Foi Jesus que ensinou: o bem encobre a multidão de pecados. Se muito erramos no passado, Ele nos instrumentaliza de uma forma que a gente possa muito fazer o bem no presente, numa época em que a humanidade precisa acordar para o espiritual, em que a gente precisa parar de viver como corpos de carne, porque nós não somos, nós somos seres imortais, encarnados em corpos de carne em aprendizado. A mediunidade ela tem um papel muito importante nos últimos séculos e nos séculos futuros no que diz respeito a ajudar a despertar mentes adormecidas. E ao mesmo tempo para o médium serve como um freio para ele não se largar nas cordas, né? Ele vai ser muito cobrado por isso. Ele precisa ter uma vida mais regrada. Reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Isso é do André Luiz. Bom, concluindo, o que importa a gente guardar dessa nossa conversa de hoje? Compreender a mediunidade é estudar seus mecanismos. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando, né? De uma maneira, claro, muito rápida, muito sucinta, mas a gente está compreendendo. Ok, isso é importante. Mas praticar a mediunidade é aprender a transformá-la em instrumento de luz, de serviço e amor ao próximo. É isso que importa. Lembra dos 2 grupos de espíritos que eu falei, que vêm com mediunidade mais ostensiva para a Terra? O missionário, qual é o papel dele? Fazer o bem, desenvolver o amor, auxiliar a humanidade a progredir. E aquele que está todo endividado do passado? Fazer o bem, auxiliar a humanidade, fazer a humanidade progredir e, ao mesmo tempo, se auxiliar. Se a mediunidade ela é uma faculdade humana, sua verdadeira ciência não está apenas no fenômeno, mas no bem que podemos realizar através dela. É um instrumento, como qualquer instrumento, né? Você escolhe se você vai utilizar para o bem ou se vai utilizar para o mal, ou se você vai simplesmente ignorar que Deus lhe deu isso, como se você às vezes a gente tem outros anseios, a gente não quer atuar nesse campo, mas saiba, nada é por acaso. Se você tem, é porque você precisa trabalhar isso para o bem, é uma ferramenta para você e para os outros. Então, essa é a importância no bem que podemos realizar e fazer através dela. É isso, pessoal. Deu já o nosso tempo. Agradeço aí a paciência de todos. Eu faço a prece? Então, nesse momento, rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a todos os irmãos espirituais que se encontram neste recinto, que nos auxiliem com aquilo que precisamos para bem executar a nossa jornada terrena. Que possamos ser mais dóceis aos seus apelos, às suas intuições, que possamos, ao longo do dia, nos lembrar de conectarmos com o alto, através da prece, através da gratidão, que saibamos aproveitar todas as oportunidades que estes irmãos criam para nós diariamente. Que possamos focar a nossa vida no bem, no auxílio mútuo, na fraternidade. Rogamos a Deus a força e a sabedoria necessária para aplicar na prática tudo aquilo que já conhecemos e que já podemos colocar em prática. Assim seja.